Ei, boa noite Instagram, o meu nome é Branco. Queria, antes de mais, agradecer o facto de estarmos todos em casa para conseguirmos estar sintonizados nestes concertos incríveis dentro deste hashtag Eu Fico em Casa. Nasceu João Pedro da Silva Branco Barbosa em abril de 80, em Lisboa, mas para o mundo, com M grande, ele é conhecido como Branco, com capa. Foi um dos membros fundadores dos Buraca Som Sistema e é produtor, DJ e um ávido animador de pistas, seja em Alfama, Londres ou África. A marca que Branco deixou e deixará no panorama da música contemporânea portuguesa é inegável. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e este é o Geração 80, um podcast onde falo com a elite da década em que eu nasci, para provar como os anos 80 deram ao mundo a melhor colheita de sempre, apesar dos bigodes, dos chumaços e das permanentes. Venha comigo neste regresso ao futuro, na geração dos livros ambiciosos e sonhadores. O convidado de hoje é mestre em eletrónica. Não é esse tipo de eletrónica. Ele desafiou convenções e ousou seguir o seu próprio caminho num mundo onde tudo já estava inventado. Ou quase tudo. Interveio, fez a diferença, repetiu e com um sentido criativo fora de série, voltou a inovar. Tem sido assim ao longo dos seus 20 anos de carreira. Na BMW também nos atrevemos a dar o salto para um patamar onde nunca ninguém esteve. E antecipamos movimentos. Com o novo BMW Vision Neue Klasse, homenageamos estes visionários e lançamos, já hoje, o que muitos ainda estão a projetar para amanhã. E nunca ouviu dizer que não devemos deixar para amanhã o que podemos fazer hoje? Parabéns ao convidado. Seguimos a par porque também nós somos capazes de ir sempre mais além. BMW, pelo prazer de conduzir. Olá, João. Olá. Bem-vindo a este podcast. Obrigado. Sentes-te um cidadão do mundo, depois desta introdução que eu fiz aqui? Sim. Animar pistas aí pelo mundo realmente é uma parte muito grande da minha vida e da minha direção. E nasceste casal, foste crescendo com esta vontade de conhecer outras paragens? Acho que foi-me sendo incutida. Acho que aí tenho mesmo os meus pais para agradecer. Acontecesse independentemente do que pudesse acontecer, chegava ali ao verão e enfiávamos sempre as coisas no carro e íamos viajar de carro pela Europa. E isso acho que foi assim as primeiras, tipo assim, das minhas primeiras, da minha primeira relação com o sair, com o perceber que o mundo não acaba em Elvas e a coisa continua um bocadinho mais e tem outras perspectivas, outras cores, outras dinâmicas, e isso para mim sempre foi mesmo uma coisa muito importante. Era mesmo família toda enfiada num carro e a ir pela Europa, e era um pouco uma viagem onde quando estivéssemos fartos voltávamos para trás, não era muito assim uma coisa super planeada, mas tenho memórias incríveis dessas viagens. Tens irmãos? Tenho uma irmã, sou mais novo. É obviamente que íamos a lutar o tempo todo no banco de trás do carro, não era um bocado quem é que escolhia a música, quem é que fazia alguma coisa. Lembro-me perfeitamente de passar por aqueles sítios incríveis tipo Mónaco e não sei o quê, tipo, ficarmos só parados à frente do casino de Monte Carlo a ver os carros a chegar, para depois irmos dormir no parque campismo mais próximo. Era mesmo. E os seus pais faziam essas viagens mesmo com essa intenção de vos dar a conhecer outras paragens, como tu dizes, além das portuguesas, para além delas? Por acaso nunca falei com eles sobre a intenção, mas eu acho que eles próprios também preferiam viajar e sair e conhecer, mas acho que sem dúvida que sabiam que no processo dessas viagens estavam-nos a dar uma série de ferramentas e de perspectivas diferentes para a nossa vida. Quais é que foram as viagens ou os sítios que tu viste que mais te marcaram? Falaste no Mónaco, além do Mónaco? Sim. Esse foi um exemplo interessante. Lembro-me também perfeitamente de termos ido inclusivamente a Londres a primeira vez, também de carro, o que é um processo, pronto, tem que se chegar ali, agora não me estou a lembrar da terra, em França, para apanhar o barco, para atravessar o Canal da Mancha. Agora há um túnel, na altura não havia. E acho que Londres foi talvez assim o sítio que me marcou mais, assim, a nível de eu próprio também já estar a começar a absorver algumas coisas e um pouco de cultura musical, etc. Isso foi sem dúvida uma viagem marcante. Outra que também me marcou muito foi eu acho que o máximo que nós chegámos foi tipo a Áustria, não tenho bem a certeza,
E essa também marcou, mas acho que mais pelo aborrecimento de passar tantos 1000 quilómetros ali no carro que me lembro para sempre. O que é que fazias para passar esse aborrecimento, esse tempo? Nada, não se fazia nada. Não, contas, vais pensando, vais imaginando um bocadinho a vida que está a acontecer lá fora, mas não há assim. Não havia livros, obviamente, bandas desenhadas, isto, aquilo, ouvia-se música, cantava-se, mas era um bocadinho mais. Era meio simples. Achas que hoje em dia os miúdos e também os garotos têm muito menos paciência ou tolerância para o aborrecimento? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que esse era uma virtude. Isso era uma virtude. E que se calhar acabou por trazer alguns benefícios à nossa geração, que era, tivemos realmente tempo para parar e para pensar no meio desse aborrecimento todo. Se calhar surgiram muitas ideias, muitos princípios de ideias, muita coisa que hoje em dia, se calhar, se pensarmos, é quase estrutural e que está completamente implementada no nosso dia-a-dia. Foram ideias que surgiram em horas de aborrecimento no banco de trás de um carro, por exemplo. Eu acho que isso... Mesmo, se eu pensar mesmo na minha própria absorção de toda essa informação e de tudo aquilo que estava a ver, tenho completamente a certeza que se calhar foi isso que sempre me fez a mim pensar naquilo que é o meu trabalho e naquilo na música que crio, como algo que não tinha que ficar aqui contido na fronteira de Portugal. E sem dúvida que essa consciência foi ganha algures entre o Elva e Sevilha, uma coisa assim do género. Eu tenho ideia de coisas que eu fui lendo sobre o que tu foste dizendo, sobre a tua carreira, que há alguns momentos de inspiração foste tendo ao longo da tua carreira, foi exatamente em momentos que te sentiste aborrecido e que sentiste a necessidade de criar. Completamente, sim. E o facto de hoje em dia de temos mais estímulos que na altura não tínhamos, todos nós, achas que isto de alguma forma acaba por cercear a nossa criatividade? Acho que sim, eu acho que é muito difícil hoje em dia uma pessoa sentir o peso de estar sozinho, não é? Ter o peso da solidão. Essa coisa é uma coisa muito pesada e que nós já não estamos muito habituados a lidar com ela, mesmo nós que se calhar vivemos um bocadinho com um pé nos dois universos e que sentimos um bocado isso. Hoje em dia já estou completamente reformado à ideia de que tenho que ter sempre o telefone a apitar a qualquer minuto e a qualquer segundo, tenho que estar sempre a ver alguma coisa, tenho que estar sempre a fazer uma pesquisa no Google, tenho que estar sempre a ver se que diz que é que vai sair para a semana, tenho que estar sempre a ir buscar informação para combater a solidão. E isso acho que sim, acaba por limitar principalmente principalmente aquilo que é uma ideia mais de construção, uma coisa que tem que ser um pouco mais digerida, tem que ser um bocadinho mais, não é? Nem tudo o que nos vem à cabeça é para ser realizado ou é para ser dito. E eu acho que nesse caso, havendo um pouco mais de tempo e de espaço, como acontecia há uns anos atrás, obviamente anos 80 e anos 90, aí dá para amadurecer um bocadinho mais as ideias, dá para desenvolver um bocadinho mais as coisas e dá para pensar exatamente o que é que sentes que é mesmo importante trazeres ao mundo e conseguir julgar um bocadinho essa dinâmica, porque também sempre foi muito, no fundo sempre juntei duas coisas, essa ideia do aborrecimento e de estar aborrecido com Lisboa, com Portugal, e querer fazer alguma coisa e ao mesmo tempo também uma necessidade de preencher um espaço que não está preenchido. E isso também sempre foi uma coisa, ou seja, de tentar inovar de alguma forma, de tentar construir alguma coisa que fosse preencher e ocupar um espaço interessante a nível cultural. Dá-me um exemplo de algo que tivesse acontecido nesse sentido. Olha, eu acho que nos inícios dos 2000, quando me juntei com o Calaf para criarmos a Enxofada e depois inevitavelmente os Buracos São Sistema, se calhar é assim o maior exemplo, ou o exemplo mais visível que te consigo dar, porque foi mesmo, obviamente que é engraçado porque nós nunca tivemos ofertas de editoras para fazer discos, etc. Sempre fizemos uma música um bocado esquisita, e então foi mesmo uma construção meio lenta e peça por peça, não é? Quase como quando uma pessoa decide fazer as próprias obras em casa e depois se arrepende uma semana depois, mas pronto, neste caso já era tarde para nos arrependermos e continuámos só em frente. E essa construção foi muito um bocadinho naquela ideia, com a ideia de colocar uma cena, criar uma cena musical portuguesa com base nesta ideia de música eletrónica que de alguma forma junta vários mundos, e esses vários mundos que acabam por se encontrar na cidade de Lisboa, que era a cidade que nós vivíamos e na qual estávamos completamente inseridos e a passar o nosso dia-a-dia. Cresceste na Amadora.
Como é que foi a tua infância? Também dizes alguns que gostavas de montar sozinho? Não era aquele miúdo que ia jogar a bola para a praceta. Acho que sempre fui um bocadinho geek. Eu acho que sou um bocado aquele. Eu acho que se porventura a música que se faz hoje em dia não passasse muito por técnicas de produção ao computador, possivelmente eu não seria produtor de música. Acho que esse geekismo que sempre tive é muito uma coisa de sempre quis ler revistas, saber o que é que tinha saído, perceber o que havia, o que é que não havia por fazer, por descobrir softwares, etc. Sempre foi um bocadinho mais de ficar em casa, tipo ao computador, e nesse processo deparei-me ali com o software de produção de música que acabou por mudar ali as coisas. Foste autodidata? Bastante, sim. Eu acho que na altura havia umas revistas, havia uma revista chamada Pro Música que falava de técnicas de produção, coisas internacionais tipo Computer Music e coisas assim do género, mas inevitavelmente era preciso juntar muitos pontos ainda dessa informação toda. Só depois, mais tarde, é que acabei por tirar um curso tipo de engenharia de som. Quando é que despertas para a música? Sentias alguma vocação para as artes, para a música desde cedo? Não muito, por acaso não sinto que tenha. Começas com uma guitarra primeiro, não é? Sim, a minha madrinha deu-me uma viola, daquelas violas, por acaso. Uma viola. Ainda fui tentar encontrá-la, porque até pensei que pudesse ser algo para trazer, mas já não encontrei, já se perdeu no baú do tempo. Mas sim, comecei com uma viola um bocadinho. Eu sentia um bocadinho. Eu acho que o meu despertar para a música não foi tanto a viola, mas foi sentir que pensar quase que com uma viola eu conseguia fazer uma revolução inteira, e conseguia convencer a minha irmã a cantar e o meu amigo a tocar também umas percussões e umas coisas, e eu conseguia juntar ali tipo uma série de coisas e conseguíamos criar uma banda e fazer música e fazermos o nosso próprio caminho e criarmos a nossa própria identidade e nome, etc. Eu nem tocava nada de jeito, eu era mais tipo meio que manager / guitarrista, não é? Sem pensar muito no lado técnico, que nunca tive. Eu acho que dificilmente me apanhariam a tocar guitarra em público, seja agora, seja há 15 anos atrás. E depois passaste para ter esse gosto pela parte da tecnologia e sim, criar músicas através do computador, da tecnologia. Primeiro minidisc, não é? Sim. Uma coisa que é muito anos 80, ou neste caso 90, mas sim, de quem nasceu nos anos 80. Depois saiu em 92, eu acho que só chegou a Portugal uns aninhos depois, mas era mesmo uma tecnologia que quando surgiu acabou por dar assim uma pequena revoluçãozinha, pelo menos no meu caso específico, porque eu comprei também um microfone, comprei um minidisc daqueles portáteis e comprei um microfone. Quero explicar aqui aos nossos ouvintes que são, o que é um minidisc? Olha, é como se fosse um mini CD dentro de uma cassete. Portanto, no fundo é como se uma cassete e um CD tivessem um filho. O João aqui gostava de saber o que é um minidisc. O João, o nosso sonoplasta, não é? Assim. Como se uma cassete e um CD tivessem tido um filho, e saiu uma cápsulazinha pequenina que era um minidisc, que era super, que era incrível, que no fundo fazia o mesmo que uma cassete, mas de uma forma um bocado mais prática, acho eu. Dava para gravar por cima, etc. E havia uns leitores de minidisc que uma pessoa andava na rua, e eu tinha um, e tinha um microfone, então houve uma altura que andava, gravava as conversas dos meus amigos, gravava tipo tudo, se viajava, levava aquilo, gravava pessoas a cantar na rua, gravava a estação de comboio de algum lado, gravava um bocadinho tudo, e depois ia de alguma forma utilizando essa matéria-prima para inserir um bocadinho ali nas músicas, meio quase que não se percebia, mas para mim dizia muito, porque fazia com que aquela música não pudesse ser de mais ninguém a não ser minha, porque tinha a minha experiência de vida ali metida de alguma forma. Essa parte de ser a música ser tua é muito importante. Qual é que é a tua relação ou a tua opinião sobre tudo que seja inteligência artificial e estas novas controvérsias, nomeadamente facilidade que existe também de se apropriar de beats, de sons de terceiros e poder apropriar-se? Eu acho que a inteligência artificial, principalmente, obviamente falando aqui neste caso específico da música, é uma ferramenta incrível, principalmente quando está nas mãos do artista em si, não é? Tipo, e acho que pode ser uma coisa que dê mesmo para chegar a novos caminhos de criação musical, da relação que os artistas têm com a produção e criação de música, e consequentemente também a relação que os ouvintes têm a seguir a isso. Depois, aquilo que eu acho que é um pouco perigoso é quando se entra num campo em que não há ainda legislação que consiga de alguma forma controlar o que é realmente, onde é que é traçada essa fronteira entre aquilo que é o trabalho de um artista a utilizar a inteligência artificial para criar, ou o trabalho de uma pessoa que está de alguma forma
a ir buscar o trabalho desse artista e a criar uma coisa completamente diferente, ou a trazer uma ideia completamente diferente sobre aquilo que é a obra do artista, sobre a pessoa, aquele universo do deepfake. Esses universos todos para mim são um bocado assustadores nesse sentido, em que pode chegar aqui a uma altura em que nós não sabemos, deixamos de saber o que é verdade e o que é mentira. Pendes mais para o otimismo ou para o pessimismo em relação Para o otimismo, porque eu acho que inevitavelmente estas crises, estes momentos acabam quase sempre por, depois de um momento de crise e de exagero, acaba quase sempre por haver depois uma implementação relativamente interessante, como aconteceu se calhar com a internet, ou como aconteceu com um bocadinho essas. Se bem que é meio discutível se a internet correu bem ou mal, mas sim, eu acho que eu pendo mais para o otimismo. Mas mudou tudo, não é? O que se discute é que se a inteligência artificial também pode ser uma mudança tão, enfim, eu imagino que sim. Eu imagino que sim. Eu acho que para mim acaba por ser interessante pensar nesse assunto, que se pensares por exemplo, na área da música eletrónica, não há. Tu não apesar de haver alguns DJs e algumas pessoas assim meio do antigamente, tipo, que ouvíamos falar já no início dos anos 90, não é? Tipo, obviamente, mesmo até em Portugal, pessoas que passavam por aqui, um Carl Cox ou uma coisa assim, pessoas assim, tipo, com esses nomes assim mais antigos, mas não tens propriamente aquele exemplo de Rolling Stones da música eletrónica. Até eu acho que conforme o tempo vai passando é quase bizarro ver uma pessoa com a minha idade ainda nesta área musical específica, porque não há muito, este caminho não está propriamente a ser traçado, não é? Eu não consigo olhar para trás e perceber assim, estas pessoas fizeram isto, ok, deve ser por aqui, não é? Tipo, não, é um bocadinho de continuar a fazer este caminho, de ir levantando pedra a pedra e percebendo se é o caminho certo ou se não é o caminho certo, e é uma coisa assim, uma perspectiva meio de construção constante, e que para mim acaba por ser, no fundo, também interessante, porque é sempre diferente e inovador e nunca sei muito o que é que vem a seguir. Eu acho que essa vivência de não saber exatamente o que é que vem a seguir, ou de não ter essa expectativa já meio controlada, acaba por ser o que me mantém aqui agarrado ao meu lugar e a tentar e continuar só a fazer música e ver onde é que as coisas vão acabar. As tuas referências musicais, algumas delas estão aqui no objeto, ou nos objetos que neste podcast nós temos este hábito de pedir aos nossos convidados que tragam um objeto. Trouxeste aqui, o que é que trouxeste para nós hoje? Olha, trouxe uma seleçãozinha de discos de vinil. Eu sei que o vinil não é propriamente o formato característico dos anos 80, já existia muito tempo antes, mas de alguma forma eu acho que tanto tive uma relação com o vinil nos próprios anos 80, enquanto miúdo, que tinha os meus pais ofereciam-me discos, a minha irmã também tocava os discos da minha irmã, ela irritava-se obviamente profundamente. E quais é que eram? Eu tenho aqui um que é dela, por acaso, mas tenho uma seleção que tanto passa por essas descobertas do passado, como se calhar coisas que eu hoje em dia fui comprar, que pertenciam à década de 80, mais para preencher a minha discografia de coisas. Olha, estou começando por aqui. Tenho aqui o 3 Feet High and Rising dos De La Soul. Obviamente que os anos 80 foi uma altura super importante para hip hop e tudo isso. Depois tenho um disco que eu ouvi imenso, porque na altura, não sei se te lembras, mas na altura o breakdance estava também muito, claro, cruzou as fronteiras e estava aí um bocado por todo lado. E obviamente que o breakdance também acaba por dançavas breakdance? Também dançavas? Não. Mas tentava, obviamente que no meu auge dos 6 anos tentava fazer alguma coisa em casa, mas geralmente não funcionava muito bem. Ainda aqui se calhar para coisas mais estranhas ainda. Tem aqui um disco clássico dos Mini Stars chamado É Altamente. Isto é um momento épico. Branco aqui a mostrar. Eu lembro-me perfeitamente dos Mini Stars. A curiosidade se calhar máxima que eu posso trazer aqui disto é que eu consigo perceber que o estúdio onde foi gravado este disco, ou pelo menos o estúdio onde tiraram as fotografias da gravação do disco e que consta na capa do disco, foi o mesmo estúdio que eu usei, é o Namush em Benfica, o mesmo estúdio que eu usei para gravar o meu último disco, o Soma. Portanto, podemos ser presente que os Mini-Stars são uma referência. Precursores. São precursores. Tu eras mais Mini-Stars ou mais Onda Shock? Não sei, acho que nunca cheguei a decidir. Eu estava tipo Rolling Stones contra os Beatles, era um bocado isso, Nirvana, Pearl Jam. Eu acho que, não sei, pelo menos no meu caso, acho que dependia mais daquilo que os pais compravam e traziam para casa. Estes não foram discos comprados com o meu dinheiro, portanto eu estava um pouco ok com o que viesse lá para casa para ouvir. Um disco estranho que também descobri e que inclusivamente diz aqui o meu nome, portanto confirma-se que fui eu que o ouvi, que é um disco chamado Abba Cadabra, que fui revisitar hoje só para perceber se era realmente a estranheza toda que
podem estar a pensar, e é. Então histórias histórias infantis contadas de forma musical em música, sobre música do Zaba. Portanto, é tipo os clássicos do Zaba reinterpretados com alteração de letra para histórias musicais narrados por crianças e alguns artistas que nesta altura já eram adultos. Isso é completamente inovador, isso é uma coisa inovadora. Eu acho que esta estranheza dos anos 80 foi muito também o que marcou a década. Eu acho que o facto de ser possível apontar em tantas direções random para criar um disco e estar ok, não é? Imagina a reunião que aconteceu sobre fazer um disco com músicas do Zaba interpretadas por crianças com letras repensadas para histórias infantis, não é? Tipo, alguém no final da cena diz: epá, isso é uma ideia incrível, por favor, vamos embora. Eu acho que isto é muito dos anos 80, é muito este exagero, não é? Mas eu acho que nesse caos nasceram uma série não é? Nesse caos nasceram uma série de fichas que se calhar não nasceriam de outra forma e que mudaram bastante as coisas para a frente. Tu moraste na Amadora até quando? Morei na Amadora até 2008. Estás lá, obviamente. Sim, bastante. Sim, estudei no Liceu da Amadora. Antes disso também estudei numa escola preparatória, fazia Escola de Mel, fazia um bocadinho a vida toda por ali, ir e vir para a escola, muitos amigos. Foi muito interessante crescer, e aí se calhar já nos anos 90 crescer nesse lado de liceu, com o pessoal todo junto a ir ver concertos aqui e ali. Tipo, havia mesmo um lado social muito importante, que o início dos festivais e o pessoal ir todo junto para os festivais, havia muito esse lado social desse grupo. Muitas vezes nem sequer era necessariamente um grupo de amigos, uns eram amigos, mas depois eram conhecidos, e era se calhar muitas vezes tipo umas 30 pessoas da Amadora a viajar num comboio para ir a Cascais ver um concerto tipo ao Dramático de Cascais e coisa assim do género. São também experiências que me marcam muito, inclusivamente essa mesma busca com bandas portuguesas, porque na altura obviamente The Weasel, Primitive Reason, e essas bandas estavam presentes no nosso circuito, e nós, se fosse preciso, íamos até à Ericeira, Caldas da Rainha, etc, para ir ver esses concertos. Isso era super marcante, e ver-nos a nós próprios com uma relação assim com a música portuguesa era muito forte, principalmente numa altura em que muita daquilo que era a música portuguesa à nossa volta era tipo bandas de covers em bares, etc, ou aquela música pop meio inatingível das editoras e da televisão e etc, que nós não consumíamos. Tu tiveste uma passagem por Direito, tiveste a fazer o curso de Direito na Católica. Tu acabaste o curso? Acabei o curso, foi uma passagem bem longa. Eu demorei imenso tempo a tirar o curso, porque tirei um curso de Engenharia de Som no meio de tirar o curso de Direito. Então foi... Mas foste obrigado a tirar o curso? Não, foi... Não foi... Desculpa a pergunta. Não foi obrigação. Acho que os meus pais sempre tiveram muito... as coisas relativamente... sempre foram relativamente abertos comigo, e foi uma conversa que eu próprio quis tirar, mais no sentido de sentir que estava entregue de alguma forma e que não ia ficar a pensar nisso no futuro. Ter, ou seja, uma rede de segurança para caso de alguma coisa falhar. É um bocado essa. Eu acho que dava para perceber, principalmente sendo eles tiraram cursos superiores, os meus pais têm cursos superiores, então fazia... O que é que fazem? O meu pai tirou farmácia, neste momento já é reformado, mas era analista, e a minha mãe tem uma loja, uma loja, já foi várias coisas, já foi mais relógios, Arivisir, etc. Agora é mais roupa, mas são formados obviamente muito dedicados ao trabalho, e muito a quererem passar também um bocadinho esse lado do quão importante é essa rede de segurança, não é? Essas duas palavras, rede de segurança, devem ter sido aquilo que eu mais ouvi, alguns entre 1998 e 2003 ou 2004. E o que é que tiras de positivo e negativo do curso de Direito? Eu também fiz um curso de Direito na mesma altura do que tu, 98. Okay. 98. Acho que, acima de tudo, já arrependo-me zero. Acho que fez-me todo o sentido, e fez-me todo o sentido perceber aquilo que é ter uma missão grande para realizar e realizá-la, não é? Tipo, ok, isto começou, eu vou detestar uma parte muito grande disto, mas eu vou continuar, e vou ter essa preservância, e vou querer sempre caminhar no sentido de ter isto tipo despachado para a minha vida, que eu acho que de alguma forma ensinou-me essa paciência, ensinou-me essa forma de aprender a lidar com as coisas, capacidade de síntese para perceber exatamente o que é que eu poderia retirar dali, o que é que eu poderia
o que é que me fazia sentido estudar ou não estudar. Obviamente eu quando tirei o curso, eu acabei o curso em 2005 ou 2006 talvez. Já foi no início dos Buraca São Sistema, já havia muita coisa a acontecer a nível musical na minha vida, então eu já tinha perfeitamente consciência que eu queria ter 10 a tudo e estava super ok com isso. A ideia era mais mesmo terminar. E acho que acima de tudo também uma capacidade de raciocínio, capacidade de conseguir lidar com uma série de coisas, mesmo de organização de pensamento, mesmo de foco, etc. Eu acho que é mais essa foi mais foi mais esse lado, talvez quase de ensino de como superar problemas. Eu acho que a vida passa muito por aí, não é? Tipo, superar problemas e ultrapassar problemas e conseguir resolvê-los, por assim dizer. Eu acho que aquilo foi um problema que eu resolvi, mas foi um problema enorme, então eu sinto um bocadinho que aplico essa filosofia a uma série de coisas. E o curso de Engenharia de Som, foi o que disseste? Sim. Foi em que altura? Foi 2001. Foi no ano de 2001, portanto, no fundo, no ano letivo de 2001, 2002. Portanto, parei ali esse aninho, fui para Madrid. Foi um curso de 9 meses, uma coisa meio técnica, na School of Audio Engineering em Madrid, que me deu uma série de bases e de ideias, assim, um bocado mais alargadas sobre aquilo que eu tinha aprendido sozinho no sótão lá de casa da Amadora, com as tais revistas e com essas pistas que começavam a haver sobre música eletrónica e produção. E quando é que tu soubeste que podias ou que querias viver da música, só da música? Não consigo precisar assim um momento específico. Eu acho mesmo só que chegou a uma altura que eu já não conseguia fazer mais nada por aí, percebes? E mesmo enquanto estava a estudar e já o fazia regularmente e já produzia, já chegava a casa e já só pensava em criar música. Isso aconteceu ainda na faculdade. Felizmente que no meu caso a faculdade o horário a carga horária era quase toda de manhã, portanto permitia-me estar à vontade em casa e depois só ficar mais preocupado nas alturas dos exames. Mas sempre foi uma coisa, eu não consegui, acho que foi assim que eu me apercebi, mas meio que nunca cheguei a ter uma ideia muito concreta sobre isso. Foi só mesmo não fazer mais nada, foi só mesmo querer estar ao pé das pessoas com quem fazia música, só querer seguir muito por aí, querer vir para Lisboa, procurar discos, música, instrumentos, ter essas conversas todas, etc. Foi muito essa, entrar nessa bolha de uma forma quase que já com a certeza que nunca mais ia sair. Tu falas com uma imensa paixão sobre a música. Para ti a música sobrepõe-se a tudo o resto na tua vida? Obviamente que existe sempre o lado familiar e todo que é meio inquestionável e que obviamente que é o ponto mais importante daquilo que é o nosso equilíbrio enquanto pessoas. Mas sim, mas de resto sim, acho que é daqueles privilégios muito grandes uma pessoa poder fazer na vida aquilo que gosta. E eu, quando me sento em frente a um computador para produzir música, eu entro 100%, o meu cérebro não está a pensar em absolutamente mais nada. Estou ali, estou 100% dedicado àquele momento e isso para mim é uma coisa mesmo muito incrível. E respeito muito as canções, sou mesmo muito fã de canções que geram reações em pessoas, canções que a primeira dança do casamento, a primeira canção que o bebê ouviu, eu acho que as canções têm muito este poder de viverem para sempre. E então eu gosto muito dessa busca de, não é, chegar a canções, chegar ali, tipo, eu quando penso nisso consigo olhar para trás e pensar que já tive algumas dessas canções e isso deixa-me bastante orgulhoso. Os Buraca são um sistema que é quando também começas a ser mais conhecido, mas obviamente não é viver da música, a ver da música, exatamente. Começa com a tua amizade com o Calaf, não é? E vocês tinham um projeto chamado One Week. One Week Project, exatamente. E depois a partir daí junta-se depois ali os outros membros do. Sim. Como é que isso acontece? E é tudo bastante rápido, não é? Foi relativamente rápido, foi entre 2004 e 2006. Eu acho que obviamente a amizade com o Calaf foi uma parte muito forte de todo o processo, e nós próprios éramos quase um jogo de ping-pong em constante brainstorm sobre o que é que queríamos fazer da vida e para onde é que queríamos avançar e que música é que queríamos fazer ou não fazer. Houve uma altura que ele tinha um contrato assinado com uma editora, eu e o Rui, que depois também, o Riot, com quem também trabalhei em Buraca São Sistema, produzimos um disco inteiro para ele. E um dia fomos ouvi-lo à editora e a editora não quis o disco, disse que não estavam interessados afinal, e pronto, e a coisa meio que morreu ali. E então eu acho que na cabeça de muitas pessoas isso podia ter sido uma má notícia, e na nossa cabeça nós ficámos tipo, uau, agora temos esta música toda para explorar e para poder trabalhar à forma que nós queremos realmente trabalhá-la, etc. E então
tipo, não é? Ver o copo meio cheio dessas reuniões dramáticas. Então, alguns ali entre inícios dos 2000 e essa criação desse projeto One Week Project, que foi também uma reação ao aborrecimento, um agosto aborrecido em Lisboa, que nós nos decidimos juntar uma semana sem sair do estúdio e produzirmos o disco inteiro. E esse álbum saiu em 2004, o Strategies of Survival foi tipo assim o primeiro, até ao From Buraca to the World. Depois de Buraca foi um caminho relativamente curto, porque eram um pouco os mesmos circuitos. Era circuito bairro alto, de amigos, DJs, produtores, rappers, etc. Um bocadinho essa geração toda que estava a viver ali em conjunto e que de alguma forma meio que foi ocupando esse espaço na nossa vida e tomou ali um bocadinho conta. E depois sem quase nos apercebermos, essa ideia de que depois vinha a ser os Buracas São Sistema, o sintetizar dessa ideia meio que foi criado numa pista de dança enquanto estavam duas músicas a tocar e nós estávamos a ver a reação das pessoas a essas duas músicas, e isso é interessante. Completamente diferente de tudo o que tinha sido feito antes, e portanto pergunto, acho que sabendo a resposta, foi bastante inesperado, ou vocês não estavam à espera de um sucesso tão repentino, imagino. Pois, eu acho que foi para a altura, então ainda foi. Hoje em dia eu acho que acho que há muita coisa que sim. Acho que o tempo o tempo do zero até ao pico hoje em dia é um bocadinho mais curto nos projetos de música, mas na altura sim, deve ter sido isso. Como é que lidaste com isso? Como é que lidaste com essa fama, com esse reconhecimento tão repentino, tão rápido? Eu acho que lidei exatamente. Eu nunca senti muito essa ideia de fama, nunca me senti muito afetado por isso. Obviamente, eu acho que quem está com o microfone na mão acaba por ter uma relação completamente diferente do que a pessoa que está lá atrás de uma série de botões para carregar. Portanto, eu sempre me senti super tranquilo com isso, felizmente. Nunca senti esse lado como uma coisa negativa. Senti sim que tínhamos de repente tipo o mundo todo aberto à espera que nós pudéssemos tipo traçar o nosso caminho e criar o nosso e deixar a nossa marca naquilo que era a cena musical mundial. E depois a partir daí foi tipo começar a perceber que ok, temos um escritório, o nosso espaço, o nosso quartel-general enxofado aqui em Lisboa, mas temos que ter outras coisas pelo mundo fora, uma agência internacional, management internacional, etc. E começar a traçar esse caminho, não é? Tal como eu falava um bocado de pedra em pedra, ir levantando umas pedras e percebendo o que estava lá em baixo, e inevitavelmente acabámos por ser bem sucedidos com isso. A música era obviamente muito reconhecível, muito diferente, muito tipo amor ou ódio quase. Sempre foi um projeto que teve muito essa relação por parte da audiência. Como é que vocês conseguiram numa fase tão cedo da vossa banda participações de pessoas tão conhecidas como a MIA? Eu acho que isso sempre, essas pessoas já eram parte do nosso grupo de trabalho, por assim dizer. Nós próprios, quando começámos, já nos inserimos nessa narrativa musical que estava nessa quase revolução global de música eletrónica, por assim dizer. E nesse sentido, essas eram as pessoas com quem nos marcavam concertos. Ou seja, muitas vezes eu toquei. Quantas vezes não tocámos na mesma tenda, na mesma noite, no mesmo festival, Buraca, MIA, Diplo, etc. Tipo esses artistas todos. E isso acabava obviamente por criar laço e por criar um bocadinho uma cena musical. E acho que isso foi muito incrível quando começámos a perceber que de repente dava para chegar ao Japão, dava para chegar aos Estados Unidos, dava para chegar a esses sítios todos, e dava para meio que parecia que estávamos a enganar as pessoas, porque não havia uma referência, não havia absolutamente nada. Nós estávamos a chegar às vezes a sítios que tínhamos que explicar um bocadinho, não é? Eu sinto muito isso com os Estados Unidos. Sinto que a West Coast, as pessoas não têm menos noção se calhar daquilo que é a Europa do que a East Coast, não é? Tipo, e chegar em tocar pela primeira vez em LA, tipo em 2008, claramente nós tivemos que explicar o que era Portugal e Lisboa tipo umas 20 vezes. E pronto, e essa evolução também foi interessante de observar, não é? Como é que 10 anos depois já não tínhamos que explicar assim tantas vezes, como é que hoje em dia, se voltássemos ao mesmo sítio, íamos ter que explicar zero, porque já obviamente há muito mais conhecimento. Tu disseste também que ao início também aqui em Portugal recebi alguns comentários um pouco racistas a dizer vão fazer essa música para a vossa terra ou coisas piores. Tu achas que hoje em dia vocês conseguiram também contribuir muito para acabar com esse tipo de preconceitos contra músicas
percepcionadas como mais estranhas, como o cultura progressivo, o afropunk, quizombas, etc. Quizombas, achas que vocês também tiveram um papel importante? Eu acho que sim, eu acho que tivemos um papel de se calhar mais que não seja de colocar o vocabulário, de colocar as ideias na cabeça das pessoas. Acho que Portugal tocou muito pelo país fora, não é? Tipo, desde de feiras agrícolas transformadas em festivais e esse circuito todo, que no fundo era um bocadinho um circuito que já vinha dos da Weasel, que nós conseguimos de alguma forma trazer, de alguma forma conquistá-lo, em que havia muitas festas, e hoje em dia penso que algumas ainda são assim, outras já não tanto, mas em que era o dia do rock, o dia do Pimba, por assim dizer, e depois o dia dos jovens, e nós encaixávamos um bocadinho aí no dia dos jovens, e então acabámos por tocar um bocadinho por Portugal inteiro, e para bem ou para mal acho que deixámos algum vocabulário e deixámos alguma mostra daquilo que se calhar era a nossa realidade de vida em Lisboa, que apesar de não ser necessariamente ao 100% certa, não é? E correta, correta no sentido de nem sempre ser a realidade. Nós estávamos um bocadinho dentro da nossa própria bolha, obviamente, e principalmente o momento que estamos a viver agora dá para olhar para trás e perceber quase que afinal não estava tanta gente a seguir, não estava tanta gente atenta, e não havia assim tantas pessoas a compreenderem realmente o que estava a acontecer, não é? Tipo, isso sempre nos deixou assim um bocadinho nesse caminho, e fomos passo a passo, concerto a concerto. Os Buraca depois acabam de uma forma tão natural que começaram, não é? Cada um depois foi para os seus projetos, mas continuam a ser amigos, certo? Sim, 100%. Eu acho que foi um grupo que foi um projeto. Eu acho que foi mesmo um projeto, e aí faz mesmo sentido a palavra projeto. Eu respeito muito a ideia de bandas, e tenho muita pena que hoje em dia não haja tantas bandas. Eu acho que as bandas conseguem, através da paciência, voltamos um bocadinho ao início, mas através dessa paciência para lidar uns com os outros e de conseguir ter diversas vontades a serem colocadas em formato de canção, diversas visões, etc. Eu acho que eu respeito muito essa construção coletiva, e Buraca era isso, era um projeto, quase um coletivo, uma pessoas que se foram juntando, e o próprio projeto foi-se adaptando um bocadinho às realidades e às circunstâncias. Se calhar começou como um projeto de produção musical que animava uma noite num espaço que era o Clube Mercado em Lisboa, e depois acabou já como uma banda de palco completamente desenvolvida, etc. E isso foi uma evolução que aconteceu um bocadinho à frente já das pessoas, já um bocadinho com o comboio em andamento. Depois lançaste 4 álbuns já como produtor a solo, o último dos quais chamado Soma, e um dos quais também chamado OBG, Obrigado, quando foi na altura da pandemia. Sentes-te melhor a criar ou a atuar? Sinto-me 100% melhor a criar. Eu acho que sou mesmo Gostas de testar o teu material também? Sim. É importante. Eu gosto muito de tocar, e gosto muito gosto muito daquele conceito da ideia de ter uma pista de dança à frente para trabalhar e para durante uma hora e meia conseguir levar as pessoas tipo numa viagem e contar-lhes a minha viagem. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, e que sempre me deu muito prazer, e que sempre gerou muito input também para a minha criação musical e para aquilo que eu queria fazer de uma forma sempre foi mesmo. Eu acho que sou muito apologista de que muitas vezes há muitas pistas de dança que explicam mais da cultura de um local do que se calhar um museu, porque há muito essa diferença, não é? Entre aquilo que é um espaço noturno que serve para vender bebidas e etc, e ser simplesmente animação, e aquilo que é um espaço noturno que gera cultura, que cria cultura, que tem marcações, concertos, datas, bookings, artistas a começar, artistas não tanto a começar, e que desenvolvem as suas próprias narrativas e a sua própria comunicação com a sua audiência. Eu acho que isso é uma construção muito interessante que conseguimos conquistar aqui em Lisboa, e que existe obviamente em todas as cidades do mundo, ou pelo menos em muitas cidades do mundo. Tu viajas muito ainda? Continuas a viajar para te inspirares? Bastante. Para tocares também? Inclusivamente temporadas de produção, vou muito para Londres e tento ficar um bocado por lá umas 2-3 semanas, e alugo um espaço e vou recebendo algumas pessoas para trabalhar para outros discos, muitas vezes para trabalhar em coisas minhas, etc. Pergunto-se, uma das coisas que mais também te dá gozo fazer é descobrir novos talentos. Tu tens, por exemplo, a Mayra Andrade, o Dino de Santiago. Isso dá-te gozo não só descobrir, mas depois também ir agregando esse talento à tua volta, porque também sentes-te como uma espécie de maestro
/ caçador de Headhunter. Sim, eu acho que aí é uma. Eu gosto muito de, acima de tudo, eu acho que gosto muito de trabalhar com talento e há talento que é inquestionável. Obviamente, os exemplos que deste são de 2 artistas que já o eram antes de trabalharem comigo e que obviamente que têm um caminho incrível antes e depois, mas eu fico muito feliz de sentir que tenho um percurso que vai juntando um bocadinho pessoas com mais reconhecimento, com menos reconhecimento, e que é focado exatamente na música, e isso dá-me algum prazer, essa ideia de se calhar pessoas que chegaram a outros artistas seja porque eu trabalhei com eles ou porque eu toquei a música deles, ou etc. Eu acho que essa relação de guiar um bocadinho culturalmente a viagem das pessoas, acho que é uma missão um bocadinho interessante, e até se calhar mesmo pensando noutro tipo de projetos, mais levando as coisas se calhar para um lado aqui mais quase de curador, ou não é? Quando se faz uma curadoria de um palco, ou quando se ajuda na curadoria de um festival ou alguma coisa, ou quando se cria o próprio festival, etc. Também há aí essa própria, também há aí essa mesma viagem de tentar levar as pessoas um bocadinho para dentro da tua mente e para tentar explicar um bocadinho, olha, o que é que eu imagino que possa ser uma noite perfeita, e tentas realizá-lo. Mas serias uma boa descrição de ti próprio sendo um maestro? Um maestro? Não sei, um líder, eu não diria um líder. Eu não diria isso. Talvez acho que talvez me visse mais como um agitador cultural, ou alguém que gosta de manter as coisas em movimento. Tu és mais inspiração ou és mais transpiração? Sou mais transpiração. Nada se faz sem trabalho. São mais 47 versões de uma música antes de a ter pronta. Acho mesmo que sim. Eu acho que sem querer de soar rabugento ou quer que seja, eu tenho noção que poder trabalhar naquilo que se gosta é o maior privilégio que existe hoje em dia. Mas dá mesmo muito trabalho. É mesmo, não há nenhum segundo em que realmente pares 100% de pensar naquilo que é a música, aquilo que é o teu projeto profissional. Eu não lhe chamo de carreira nem de profissão, porque eu não sinto que tenho nem uma carreira nem uma profissão, mas para mim é um projeto profissional, uma coisa que eu desenvolvo diariamente, e não um segundo depois de acordar a qualquer dia eu já tenho 1500 ideias na cabeça de coisas que ficaram abertas do dia anterior e que têm que continuar a acontecer. E isso é mesmo uma coisa muito de partir pedra e de estar ali todos os dias no estúdio sentado, mesmo que não haja nada especificamente para fazer, é preciso estar no estúdio sentado e simplesmente criar. Automotivas? Tens uma pessoa que se sente motivada quando acorda de manhã e gostas daquilo que fazes? Sim, 100%, 1000%. Qual é que seria um conselho que tu darias a alguém que quisesse agora fazer entrar neste mundo, no mundo da música, mas obviamente que o mundo da música é uma coisa gigante, não é? Mas fazer algo, um percurso parecido com o teu. Eu acho que acima de tudo, sem pensar muito eu acho que acima de tudo eu sempre me foquei um pouquinho na inovação e sempre tentei ir um bocadinho atrás da inovação, coisas que não existam, trazer algo de novo, trazer uma coisa que independentemente de poder ser, não é? Uma equação matemática também é composta por algarismos que já existem e que são arranjados de uma forma a darem um resultado diferente. Eu olho um bocadinho para a música nesse sentido, que é, podem haver aqui uma série de pistas culturais na nossa vida, no nosso dia-a-dia, naquilo que são os eventos que nós vamos, naquilo que é a música que nós gostamos, e acho que há uma forma interessante, vai haver sempre uma forma interessante e inovadora de os ordenar e de os organizar de forma a chegar a um output musical que seja realmente diferente e que não deixe as pessoas indiferentes. Eu acho que esse é o objetivo. Eu acho que se eu desse algum conselho a alguém, seria: não faças nada enquanto não chegares a essa ideia, porque eu acho que essa ideia vai ser a base de tudo. Disseste, tentei em 2023 estar mais presente nas redes sociais e fiz uns vídeos de como criei a música. Sim. Mas foi uma das minhas resoluções de 2024. Eu não sou esta pessoa. Então que pessoa é que tu és então? Sou mais de fazer a música e de ficar calado. eu tenho essa luta com as redes sociais, e eu imagino que muitas pessoas da nossa geração, acho que o facto de estarmos um bocadinho nos dois mundos, no mundo pré-internet e no mundo pós-internet, tem uma relação igualmente estranha. Eu não sei, eu acho que isto há de ser perfeitamente normal, mas eu não tenho muita paciência para tentar criar ou para tentar perder imenso tempo a explicar alguma coisa, quando para mim a explicação já é a própria arte. Mas pronto, eu entendo que muita gente o faça, e eu próprio.
A música é arte, mas pode ser também política. Tu alguma vez sentiste que podias ter aqui um cunho mais político naquilo que tu fazes, ativismo? Não sinto muito isso, sempre senti que pelas viagens, por aquilo que eu aprendi com as viagens, por aquilo que eu aprendi com o cruzamento cultural, viagens como turista, viagens para ir tocar, viagens para tudo e ir conhecendo uma série de pessoas e conhecendo um bocadinho muitos locais diferentes. Aquilo que eu mais quero passar com aquilo que faço é exatamente essa ideia de que o mundo é mesmo grande e que tudo é altamente relativo e que as coisas não são assim tão simples como muitas vezes nos parecem e tão 8 ou 80. E eu sinto que essa é mais a minha missão aqui na música, é mais tipo tentar levar as pessoas a fazer essa viagem, não tanto esse lado mais político, mais independentemente de a música que está a acontecer ou daquilo que está a ser criado possa ser interpretado de alguma forma, mas não sai de mim com essa intenção. Como cidadão do mundo, como tu és, e voltando um pouco ao início, mas também como alguém que vive e sente e respira Lisboa de uma forma como pouca gente o faz, quais é que são aqui os nossos principais desafios políticos e sociais dos próximos tempos? É uma pergunta, obviamente uma pergunta complicada de responder. Eu acho que, se calhar, focando aqui um bocadinho no lado, se calhar indo mais para a cultura, e eu acho que inevitavelmente a cultura acaba por influenciar também as outras áreas e pegando aqui especificamente na música, eu acho que temos que assumir essa consciência de que Lisboa, de que Portugal tem realmente, talvez pela localização geográfica, pela distância do centro da Europa, por não ser tão contaminado com aquilo que é aquela cultura super pop, centro da Europa, etc. Eu acho que nós temos aqui vivemos e crescemos rodeados mesmo de algo diferente e eu acho que quando nós criamos cultura isso nota-se. Então, acima de tudo, eu acho que era cada vez mais importante criar os mecanismos locais, governamentais, que conseguissem de alguma forma, como tu vês que existem da Escandinávia, disto e daquilo, tipo gabinetes de internacionalização musical, gabinetes de que de alguma forma promovem jovens talentos com apoios a tu criares o teu próprio concerto, porque nem sempre isto se resume a ter que vir uma editora, não é? Tipo, a música deve ser das únicas artes que tem que ser autossuficiente, não é? Tipo, não há absolutamente um apoio a vir de lado nenhum, e em Portugal principalmente isso é uma coisa muito, muito clara, e eu sinto que esse é um lado que ainda está muito por ser explorado aqui em Portugal, e eu acho que ir atrás dessa ideia de agarrar naquilo que se vive e transportá-lo culturalmente pelo mundo fora, eu acho que é mesmo uma coisa que pode ter impacto a vários níveis. Bem, vamos aqui à pergunta de $1 milhão, que é: porquê é que esta geração, a de 80, é a melhor de todas? Olha, eu acho que já fomos falando um bocadinho disso ao longo daqui da nossa conversa. Eu acho que é uma geração que cresceu com armas e perspectivas totalmente em aberto, não é? Tipo, no fundo, mesmo se pensarmos politicamente, é se calhar a primeira geração que já está completamente livre de um regime político anterior, e isso acho que cria uma série de possibilidades. E aí, pensando um bocadinho naquilo que os meus pais faziam questão de fazer, que era agarrar em nós e levar-nos a mostrar-nos uma série de coisas diferentes, eu acho que isso é a base de tudo, e é muito aquilo que a nossa geração tem, que é a melhor ou não, pronto, mas é uma boa geração, porque eu acho que trouxe ideias mesmo muito revolucionárias para o mundo, e criou muitas coisas e muitas estruturas e muitas ideias e muitas formas de funcionamento daquilo que é hoje o nosso dia-a-dia, independentemente obviamente de outras descobertas que falámos, de internet, etc. Eu acho que é mesmo esse empreendedorismo, essa ideia de não ter que ficar só aqui, de ir à procura, seja cientificamente, seja culturalmente, o que quer que seja. E eu acho que são ideias muito presentes, e que se calhar só nós é que as partilhamos da mesma forma. João, obrigado por teres vindo aqui ao podcast. Este episódio teve sonoplastia de João Martins, a produção de Mariana Oca Ferreira e fotografia de José Fernandes. O grafismo da capa é de João Carlos Santos e a edição vídeo de Ana Isabel Pinto, com coordenação de Joana Beleza e direção de Ricardo Costa. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão, e como diz a música dos Táxi, para que tudo continue sem parar, é fundamental levar a vida a dançar. Até para a semana.